Opa, boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês? Vou arrumar aqui esse fone, tá tudo enrolado, coisa feia. Boa tarde, sejam bem-vindos à primeira live dessa semana do Grupo Bis, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre como lidar com a sobrecarga de atividades. Uma galera aí tá sofrendo muito, passando muito perrengue com a sobrecarga de atividades. E eu quero ajudar vocês em relação a isso, porque eu já fui workaholic, doida, não sabia lidar com o meu tempo, trabalhava demais e não significa que você está gerando resultados, tá joia? Então eu quero ajudar vocês a como lidar com a sobrecarga de atividades. Se você é uma pessoa que gosta de receber coisas, eu quero te ensinar que para você receber qualquer coisa na sua vida, primeiro você precisa entregar algo de valor para as pessoas. Então gere valor. Compartilha aquilo que você considera de valor e se você vê valor nisso aqui, compartilha com as pessoas, tá bom? Sai mandando para todo mundo aí, vê quem que você pode ajudar, porque às vezes você pode não estar precisando, mas outras pessoas precisam dessa informação, tá bom? Vamos lá, pessoal, como lidar com a sobrecarga de atividades? Eu queria, assim, boa parte das pessoas tem uma lista de tarefas, né? Se for o seu caso, se você tá de boas, tudo bem, mas quem não tá, tem ali uma lista de tarefas gigantesca, de coisas que precisa fazer e não consegue completar. Se esforça, rala, deixa de comer, deixa de dormir, acorda cedo, dorme tarde e tem uma lista de tarefas e ela nunca se esgota, ela nunca acaba, ela não é completa nunca. E aí essas pessoas vão ficando cada vez mais cansadas, exaustas, né? E mais do que isso, tá fazendo as coisas e parece que assim, mais coisas urgentes vão aparecendo, a coisa começa a ficar urgente, precisa resolver isso, precisa resolver aquilo, sempre correndo de um lado pro outro, estressado, parecendo doido. E aí o que rola? A galera fica frustrada. As pessoas ficam frustradas, né? E sabe o que é triste quando isso acontece? Porque você tem um monte de coisas que você gostaria de fazer e não está fazendo porque você está sempre fazendo alguma outra coisa que é necessário. Que é uma obrigação, aquilo precisa ser feito e aquilo que você gostaria de fazer muitas vezes não está sendo feito, né? E aí, no fim das contas, você ainda percebe que, poxa, aqueles resultados, aquelas coisas que você tanto queria alcançar, não estão sendo alcançados ou estão sendo alcançados com muito sofrimento, muito suor, muito sangue, muito choro, muita lágrima. Gente, sinceramente, isso não é vida, né? Se você chegar na sua vida lá no final, olhar para trás e sua vida só foi desse jeito, porque a vida é um somatório desses momentos. Imagina, você ter uma vida somente dessa forma. Isso é muito triste. Né? E eu creio que a gente pode alcançar nossos resultados de uma forma mais inteligente. É isso que eu quero trazer para vocês. A gente ser um pouco mais inteligente, parar de se esforçar menos nesse esforço dia a dia, de sair correndo para fazer as coisas, e esforçar mais aqui dentro, ó, na inteligência e na tomada de decisões. Aprender formas novas de fazer as coisas, ir lá e aplicar essas novas formas para ter aqueles resultados que 1 milhão de esforço físico, de tempo, de energia, às vezes com uma decisão correta você consegue encapsular, condensar toda essa energia em uma outra ação muito menor com o mesmo resultado. Tá bom? Gente, o que acontece? Existem alguns contextos que, poxa, a coisa sai do controle mesmo, né? Vamos supor, você está expandindo o seu negócio, você está adquirindo um novo hábito, você está no meio, poxa, igual quando chegou esse coronavírus, o Covid, ele impôs sobre nós uma necessidade de transformação das nossas ações. Tem esse momento de caos. Quando você também está crescendo, tomou novas decisões ou para determinados lugares, existe um momento de caos, que é quando a coisa sai do seu controle. Era feito de um jeito, você tinha lá suas rotinas, suas tarefas e tudo mais, e de repente várias coisas surgiram, né? Existe esse momento de caos. E nisso aí tá tudo bem. É uma fase de adaptação. Né? Não sei se vocês se lembram lá no início que não sei quem saiu para procurar máscara, não tinha luva, a gente não sabia como é que era o negócio, virou um caos, um pânico, todo mundo achou que ia morrer, né? E aquele negócio doido. Ok, existe esse momento de distúrbio, né? De transtorno, de perturbação, ok. Mas eles passam um momento que nós nos adaptamos e criamos novas rotinas, baseadas nos aprendizados de novas tarefas, novas atividades que a gente vai aprendendo, colocando em prática, e a coisa se conforma de novo. Aquilo, todo aquele novo aprendizado se volta a ser a nossa zona de conforto, tá bom? Existe esse momento. Agora, se você vive uma vida constantemente nesse estilo de vida, esse é o seu lifestyle, aí há um problema.
Se você não acha um problema, tudo bem, não faz sentido isso aqui pra você e tá tudo certo. Acho que cada um toma as decisões de como quer viver a própria vida. Mas se pra você é um problema, pra mim foi, né? Eu achava que não era, até que eu tive alguns problemas de saúde muito sérios relacionados a isso. Eu falei assim, olha, isso não é um estilo de vida, não é o que eu quero. E eu comecei a verificar que outras pessoas conseguiam resultados iguais ou superiores com muito menos esforço. Eu falei assim, não, então eu tô sendo estúpida. O que eu posso fazer? Gente, o que acontece? Por qual razão isso acontece? Primeira coisa, é falta de clareza do seu propósito. Falta de clareza de onde você quer chegar, qual é a tua missão, qual é o teu propósito. Se você não tem clareza do por que você faz o que você faz, você simplesmente faz porque está disponível, porque te disseram que precisa ser feito, você começa a viver uma coisa sem razão. Afinal, não há por que você fazer aquilo que você faz. Muitas vezes você está no automático, você faz aquilo que você aprendeu que era assim. Mas quem disse que verdadeiramente isso é o que está dentro de você, que precisa ser feito, que é o que você quer, que faz sentido para você? Você, a partir do momento que você faz no automático, como você foi ensinado, você vive aquilo que outras pessoas julgaram e te disseram que era certo. Mas quem disse que elas estão certas? Quem diz que aquilo que é um propósito correto para a vida delas também é o mesmo propósito da sua vida? Não é porque seu pai foi médico que você vai ser médico. Não é porque ele te ensinou de um jeito que você vai ser também. Não é porque seu pai foi militar que você é militar. Não é porque na empresa que você trabalha as pessoas dizem que a coisa é de um jeito que para você, na sua vida pessoal ou no seu projeto de vida, vai ser daquele jeito. Não é, né? Então, assim, qual é o seu propósito? Por que você faz o que você faz? Por exemplo, pessoas que estão aí, ficaram desempregadas e começaram um novo negócio. Qual é o propósito? Sobrevivência. Cara, que propósito top, sabe? A minha vida vale, então eu trabalho, não importa o que eu faço, eu vou fazer porque eu mereço viver, preciso dar recurso para minha família, etc. Um propósito, assim, extremamente nobre. Preciso honrar a minha vida que me foi dada e da minha família, dos meus. Preciso cuidar dessas pessoas. É um propósito super nobre. Às vezes você se coloca numa posição complicada, você se coloca numa posição que é desconfortável para você, mas você faz aquilo porque você tem um propósito maior, né? Ah, mas eu não quero acordar hoje. Cara, eu vou acordar hoje porque eu preciso dar sustento para minha família. Não importa, eu vou trabalhar mesmo não estando querendo mesmo, eu não gostando daquilo porque eu vou dar um sustento para minha família. Legal. Só que esses propósitos, eles vão crescendo. Se você se mantém no mesmo propósito que você tem hoje, você se mantiver amanhã, né, você já consegue sustentar e você se mantém nele amanhã, você nunca está crescendo. O teu propósito de quando você era criança, se você ainda mantém aquele propósito infantil de quando você é criança, você não cresce. Então, o que eu quero dizer com isso? É necessário que você estabeleça novos propósitos na sua vida, né? Novos propósitos, ou novas formas de atingir aquele propósito. Poxa, sustenta a minha família, agora eu posso sustentar de uma forma melhor. O que eu preciso fazer para sustentar de uma forma melhor? Se você se mantém no mesmo lugar, se você não está crescendo, você está morrendo. Se uma criança para de crescer, você olha e fala assim, algo está errado, precisamos tratar isso. Se você olha para uma árvore e ela não está crescendo, eu estou falando de coisas naturais. Ela não está crescendo, você vai lá investigar o que está acontecendo. Se você não está crescendo, vamos investigar, algo está errado, porque você deveria estar crescendo. O tempo todo nós estamos crescendo. A partir do momento que a gente para de crescer, a gente começa a envelhecer e morrer. Então o tempo todo nós precisamos estar crescendo. Tá? Se você não está crescendo, você está morrendo. Então é necessário que você tenha uma clareza de propósito, porque senão as coisas, você está fazendo coisas que parecem necessárias, mas se você for analisar o teu propósito, não são. Tá? Ou então pode ser uma segunda forma, é que você não entende exatamente o que você faz, o porquê você está fazendo aquilo. E eu gosto muito daquele filme do Daniel San, eu não lembro o nome, enfim, daquele do Daniel San, como é que é o nome? Karate Kid. Ah, o Karate Kid. Não sei se vocês se lembram do Daniel San. Aí o mestre Miyagi mandava ele, bota casaco, tira casaco, tô falando da versão mais recente. Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. E o pupilo, ele ficava muito indignado. Ele, mano, eu não quero mais botar casaco e tirar casaco, não quero mais botar casaco e tirar casaco, não quero mais botar casaco e tirar casaco, eu só fico fazendo isso, porque é que eu estou fazendo isso. Ele não entendia o propósito daquilo que ele estava fazendo. Por que ele fazia o que ele fazia? Se você não entende o propósito, a coisa fica pesada, ela fica chata, ela tira a sua energia. Mas a partir do momento que ele foi dado um golpe contra ele, ele utilizou tudo aquilo que ele tinha sido treinado, ele usou de forma instintiva, porque ele tinha feito tantas vezes, com tantas repetições,
né? Provavelmente 1000 vezes, que o tornou perito naquilo. Quando você repete a mesma coisa 1000 vezes, você se torna perito naquilo que você está fazendo. Então já fica a dica, hein? Se você está fazendo uma coisa 1000 vezes de forma imperfeita ou de má qualidade, você está se tornando um perito em baixa qualidade, tá bom? E aí ele fez aquilo várias vezes. Aí quando ele foi atacado, ele repetiu aquele processo, aquele movimento, e aí ele entendeu o propósito daquilo que ele estava fazendo. Então quando você entende o seu propósito, as coisas se tornam mais leves. Você faz com mais desejo de fazer aquilo. Porque quando você faz a coisa obrigada, a obrigação ela é um peso sobre você. Por que você está fazendo? Eu estou sendo obrigado. Não é porque eu quero, é porque eu estou sendo obrigado. Eu me sinto como um escravo. Agora, quando você se coloca assim, olha, eu faço isso porque eu quero alcançar determinado ponto, eu quero me tornar um excelente lutador, eu quero me tornar um excelente karateca, eu quero me tornar um excelente empresário, eu quero me tornar um excelente gestor. Não importa se aquilo está sendo desagradável, ou está cansando, ou isso ou aquilo. Você faz porque você entende que precisa ser feito para alcançar os seus resultados. E o seu propósito ele tem que ser grande, estimulante, fazer sentido para você de forma tão valiosa, o suficiente para ele te atrair o máximo para você sair da sua zona de conforto. Para você sair de onde você está. Se ele não for grande o suficiente, você vai ficar. Porque a sua tendência natural é ficar onde você está. Então, crie um propósito. Entenda que você precisa ter um propósito grande o suficiente para te tirar de onde você está. Aí você sai. Se não for grande, você vai permanecer onde você está. É isso que vai acontecer, tá? E se você está fazendo alguma coisa e você não consegue encontrar um propósito por trás daquilo, mas você entende que... Ou então você fala assim, poxa, tem um propósito, mas ele não está grande o suficiente. Começa a investigar propósitos cada vez mais profundos. E eu te digo que os seus propósitos, eles não são dinheiro, eles não são riqueza. Eu estou falando isso por experiência, pelo que a gente vê. Eles muitas vezes estão relacionados a coisas muito mais nobres, mais profundas e emocionais. Eu faço isso pela minha família, pelo sustento da minha família. Eu faço isso por impacto sobre vidas. Eu faço isso porque vai ser algo muito maior do que eu mesmo, tá? Ele vai superar a mim mesmo. Eu vou transbordar, etc. Tá bom? Segunda coisa que pode estar acontecendo é você ser um centralizador. Muitas vezes os centralizadores, eles não confiam nas pessoas e têm uma certa soberba e arrogância de achar que o jeito deles é o único e o melhor de todas as vidas e etc. Se todo mundo fosse igual você no mundo, o mundo seria um lugar melhor? As coisas que você não sabe teriam sido feitas por quem? Era por você? Saiba que coisas que você não sabe não foram feitas por você. Boas coisas foram feitas e não foram feitas por você. Ou seja, existem pessoas com boas ideias, boas formas de fazer e podem ser melhores do que você. Tudo bem, acontece. E pode ser que as pessoas façam coisas piores que você. Tudo bem, mas você aprendeu as coisas que você sabe hoje, assim como outras pessoas podem aprender outras coisas também. A centralização, ela só gera uma sobrecarga. Por quê? Porque você tem uma capacidade de atuação, de ação, de operação que é limitada. Você tem uma quantidade de energia limitada, ela não é infinita. Você precisa comer, você precisa dormir, você precisa descansar para repor as suas energias. Então a sua energia é limitada. As suas 24 horas, elas não são multiplicáveis, são as 24 horas. Então você só pode usar esse esforço, essa energia num determinado período de tempo. Se você for pegar tudo que precisa ser feito na sua vida e só você fazer, se só for você a fazer essas coisas, você só vai conseguir fazer uma quantidade de coisas. E às vezes você está fazendo coisas que outras pessoas poderiam estar fazendo. Ou sistemas, tecnologia podia estar sendo usada ao seu serviço, ao seu favor. Tem um provérbio que eu acho muito interessante que ele fala assim: onde há bois, o celeiro está cheio. Mas onde não há bois, né, não há celeiro cheio, há pobreza. Esse provérbio ele foi dito em uma sociedade agrícola. Numa sociedade agrícola, o que acontece? Você precisa plantar e colher. O boi ele tem uma força muito superior à do ser humano. Então, quando você usa o boi, ele consegue ter um desempenho, uma produtividade muito superior que a de um homem. Então, a partir do momento que você bota o boi para trabalhar, você tem uma colheita superior e o seu celeiro fica cheio.
Agora, se você decide ser o boi, você vai ter uma produtividade, uma colheita muito inferior, porque você tem 1/10, 1/20 de uma força de um boi, e você vai ter uma produtividade desse jeitinho. O centralizador, ele faz isso. Ele quer plantar, ele quer ser o boi e colher. E os resultados dele são desse tamanhozinho. Esse é o problema da centralização. E é por isso que muitas vezes você está sobrecarregado, porque você está carregando o que um boi deveria estar carregando. Você não é o boi. Então, o que é o boi no nosso tempo atual? Primeira coisa, gente, tecnologia. Pelo amor de Deus, para de ficar se afastando da tecnologia. Usa a tecnologia. Muitas coisas já te dão um sistema automaticamente. Né? Não é a coisa mais do papel e caneta, não é só você fazer. Use tecnologia. Outra coisa que pode ser o boi hoje em dia são os esforços de outras pessoas. Outras pessoas trabalham para você, porque tem gente que quer fazer aquilo. Entendeu? Você deixa as pessoas fazerem por você, não tem problema, né? Se a pessoa quer e você quer, tá tudo bem. É um acordo, tá bom? E elas vendem as horas delas para fazer aquilo para você, tá joia? Então, muitas vezes você tá numa centralização excessiva, fazendo aquilo que é delegável mesmo desnecessário. Camila, como que eu sei que é desnecessário? Não está relacionado ao meu propósito. Não tem nada a ver. Quer um exemplo? Eu tava vendo meu dia, eu tava muito sobrecarregada, falei, cara, tá errado, não vou fazer isso não. Aí um dia eu parei, fui olhar lá, traçar minhas metas e tudo mais. Eu falei assim, sabe o que eu tô perdendo muito tempo? Fazendo comida. Nossa, porque fazer comida é um negócio que exige um tempo. Aí não é só fazer a comida, depois fica quietando de louça. E aí tem que limpar tudo. E eu tô gastando um tempão que eu poderia estar usando pra ou pagar uma pessoa, né? E eu ganho muito mais dinheiro usando esse tempo. E eu posso usar esse dinheiro para pagar uma pessoa e ficar com mais dinheiro ainda, né? Ainda eu fico com o meu saldo ali. O que eu parei e falei? Falei, cara, que economia estúpida de dinheiro. Que economia estúpida. O que eu comecei a fazer? Liguei para uma moça que eu sabia que era boa de cozinha. Falei assim, olha, queria ver com você se você conseguia fazer para mim umas marmitas. Eu tenho aqui alguma minha dieta e eu queria saber se eu posso te entregar tudo aí, eu te pago a mão de obra e deixo e busco. Na hora. Ela começou a fazer a marmita pra mim, pro meu marido, pra 15 dias. Eu já levava a balança, deixava tudo porcionadinho, pronto, tava com comida ali prontinha. De 2 horas, sei lá quanto tempo eu usava, passei a usar o quê? 15 minutos. Vou lá, como, meia hora, né? Ainda dá uma relaxada, meia hora. Como com meu esposo, a gente lava as marmitas, né? Lava os nossos pratos, que a gente gosta de mesa posta, e acabou. Então, para diminuir para 25% do tempo que eu gastava antes, só com delegar o processo de fazer a comida e lavar a louça, tá? Outra coisa, quando você não está no seu propósito, você está fazendo coisas que não estão relacionadas ao seu propósito, aquilo vira obrigação. As coisas perdem o sentido para você. E quando as coisas perdem o sentido para você e vira obrigação, aquilo fica pesado para você. E por último, o que pode estar acontecendo para você estar sobrecarregado de atividades, você sente essa carga pesada. Então, sobrecarregado é acima do que você é capaz de carregar. É quando você não tem recompensa. Eu faço o que faço e não tenho recompensa. Você começa a ter uma mentalidade de escravo. Você se torna escravo das suas tarefas. Ou seja, você faz coisas porque precisa fazer, não tem recompensa e digo mais, aquilo não tem o menor sentido para você, porque não é para você mesmo. A coisa não tem sentido pra você não é recompensado, meu amigo, você é escravo. Você é escravo, por isso que você se sente sobrecarregado, tá bom? E você precisa, se você quiser, você pode resolver isso. E a primeira coisa, como que você resolve isso? É definir claramente o seu propósito. Como que a gente define propósito? Como? Gente, enumere, coloque imagens, fotos de tudo aquilo que você quer alcançar na sua vida. Ah, eu quero ter esse carro, quero ter essa casa, quero ter uma empresa desse jeito, quero ter uma carreira dessa forma, quero visitar esses lugares, quero ter essa vida conjugal, quero ter uma família assim, eu quero ter essa vida financeira, eu quero atingir, impactar essas vidas, trabalhar com essa causa social, eu quero... Sai colocando tudo que você quer. Tudo que você quer, lista e recomendo que você coloque em imagens, porque neurologicamente falando, nosso cérebro ele trabalha com imagens mentais, ele é literal, Coloque imagens daquilo que você quer. Você botou suas imagens, você tem um foco dos seus objetivos. E você faz o que você faz para atingir esses objetivos. Porque oportunidades existem infinitas no mundo. Mas o que é que faz sentido para você? Não é o que faz sentido para mim. É o que faz sentido para você.
Não é o que faz sentido para o seu esposo, para sua esposa, para o seu chefe, para os seus colaboradores, porque as outras pessoas dizem. É o que faz sentido para você. Defina o que faz sentido para você. Qual é o seu propósito? Eu quero alcançar essas coisas. Não importa o que as outras pessoas pensem. E eu desafio muito das pessoas a falar assim, não importa se as pessoas acham pequeno, se as pessoas acham grande, se as pessoas acham ridículo, se as pessoas te acham doido, não importa. Não importa, sabe por quê? Porque elas não vão viver aquilo. Elas não vão ver aquilo e elas vão dar uma opinião sobre a sua vida e não vão ter compromisso nenhum em te ajudar a alcançar o que você quer alcançar. Ai, não acho que você devia fazer isso não, acho que você devia fazer de outra forma. Aí você segue a outra forma, dá errado, você fala pra ela, puxa, deu errado. Ela, puxa, deu mesmo, que pena. Ela não tem compromisso nenhum com a opinião dela. Ela não tem compromisso nenhum com a sua vida. Então faça aquilo que você quer fazer e ponto final. Ponto final. Não importa a opinião alheia. Não importa. Defina o que você quer e assuma as consequências das suas decisões. Porque é isso que vai acontecer. Tá bom? Se você seguir a opinião de outra pessoa, quem vai assumir as consequências também será você. Não vai ser a outra pessoa. Então é melhor que você faça o que você quer fazer e ponto final. Não viver o que as pessoas dizem que você deve viver. Então a primeira coisa é, defina claramente o seu propósito. Por quê? Porque a partir disso você vai começar a identificar aquilo que faz sentido ser feito. Poxa, eu quero ter um corpão lindo, maravilhoso, supondo, quero ter um corpão. Então agora faz sentido, eu quero ter um corpão lindo, maravilhoso, porque eu quero fazer uma festa de casamento e eu quero entrar muito gata e linda e maravilhosa e meu noivo me olhar e falar, uau, mandei muito bem com essa mulher. Supondo que seja isso, tá? Vai fazer sentido pra você com um propósito que é emocional, que faz todo sentido pra você, não importa o que as outras pessoas pensem, você se abster de comida que vai te engordar ou que vai te fazer mal, vai fazer sentido pra você acordar mais cedo todos os dias pra fazer a atividade física. Você não vai fazer simplesmente porque as outras pessoas dizem que é importante, você vai fazer porque você tem um propósito que faz sentido pra você, né? Eu tenho, por exemplo, na construção da minha empresa, eu tenho um propósito grande. Eu falo que eu quero impactar vidas, eu quero estabelecer justiça. Mais do que qualquer outra coisa é justiça. E o que eu entendo por justiça? Justiça são relacionamentos em que todos saem ganhando, não é perde-ganha, é todos saem ganhando dos seus próprios pontos de vista. Porque pra mim, a minha mentalidade é uma, a sua mentalidade é outra. E se nós dois percebemos que nós estamos ganhando, poxa, tá justo pros dois. Pô, ficou bom pra você, ficou bom pra mim, tá tudo bem. Né? Às vezes você quer muito mais do que eu, mas pra mim faz sentido ganhar. Às vezes pra mim, a minha mentalidade é maior que a sua. E pra você faz sentido ganhar o que você tá ganhando, tá tudo bem, isso é justo, tá? Então tá ok. É estabelecer esse tipo de justiça, né? Ensinando as pessoas a servirem outras pessoas, a fazer isso de uma forma excelente, e todo mundo sai ganhando. Então sai ganhando você com seus sócios, você com seus colaboradores, você com seus superiores, você com seus clientes. Pra mim isso faz sentido. Pra mim isso faz sentido. É um propósito grande o suficiente pra me fazer live de segunda a sexta, ensinando as pessoas a fazerem isso, porque eu quero impactar a minha geração, eu quero deixar um legado. Faz sentido. Faz sentido eu ralar pra caramba, faz sentido pra mim acordar todos os dias muito cedo pra fazer minhas atividades físicas, pra eu ter disposição pra poder fazer isso aqui com excelência. Faz sentido eu entregar todo o conteúdo sem reserva, sem nada, dando o meu melhor. Faz sentido eu estudar pra caramba pra entregar o melhor pros meus clientes. Faz sentido. Eu não tô fazendo porque sim, eu tô fazendo porque faz sentido, eu tenho um propósito. Então, qual é o seu propósito? A partir desse momento, não vira sobrecarga, eu faço porque eu quero, não porque me mandaram. Eu faço porque eu quero, porque eu decidi, porque eu escolhi fazer. Eu não me tornei escrava das minhas atividades, elas são as minhas escravas, elas estão sendo feitas para me servirem ao meu propósito. Tá bom? É assim que a gente começa a tirar essa sobrecarga, definindo o seu propósito, tá? Segunda coisa, faz as atividades relacionadas ao seu propósito, delega, suspende, muda, elimine o restante. Aquilo que não faz sentido com o teu propósito, elimina. Ai, mas é difícil, eu sempre fiz assim. Por isso que você sempre tem os mesmos resultados. Sabe, a dor da ignorância, gente, é muito maior. A dor dos resultados da sua ignorância ou da sua inação, da sua omissão, são dores muito maiores que a dor da mudança. Eu posso te assegurar.
Porque, assim, pobreza é terrível, sabe? A pobreza, que eu digo, no sentido dos seus resultados, da sua escassez. Você anseia por coisas maiores, você quer construir grandes resultados, você tem as suas metas, seus objetivos e não consegue alcançá-los. Isso é uma dor muito grande. Muito maior que a da dor da mudança, de abrir mão de coisas que precisam ser abertas mão. Né? O que é crise? É dizer que o jeito que eu fazia não funciona mais. Tem gente que permanece na crise eternamente, permanece aonde está porque decide não mudar. E tá tudo bem, é uma escolha sua. E você vai ficar nisso e vai obter os seus resultados por causa da falta de mudança. Agora, se você quer passar por cima desse desafio, vão ser necessárias mudanças. E eu sei, porque gera um conflito emocional. É a tal saída da zona de conforto. É você matar a sua preguiça. Sua preguiça de fazer as coisas só de um jeito e ter que aprender uma forma nova e gastar energia para aprender, botar em prática e se manter nessa nova forma de fazer. E digo mais, essa nova forma ainda pode estar errado, ainda vai gerar uma frustração. Você vai lá e tem um resultado ruim. Você, putz, não é desse jeito, vou precisar aprender uma nova forma. E aí você aprende outra, até acertar. Porque novas formas é como um alvo. No alvo, você tem lá várias bolinhas, né? Vários arcos. Se você quer acertar o centro é desse tamanhozinho, mas a área do arco é deste tamanhozão. A probabilidade de você errar é muito maior do que a de acertar. E tá tudo bem. Só que essa mentalidade maluca de perfeccionismo nosso está matando a gente a acertar o alvo. Por quê? Porque se não acertar de primeira, morreu. Não funciona, eu sou horrível. Não, você não é horrível, você está aprendendo. Como toda e qualquer pessoa. Pessoas que estão lá no topo hoje, que a gente olha para elas e admira elas também aprenderam. Todas elas tiveram que aprender novas formas de fazer as coisas. A diferença delas com a maioria das outras pessoas é porque elas não desistiram. Não desistiram. Thomas Edison falou, errei. Não é que eu errei, eu só descobri 999 formas de não fazer a lâmpada. Mas eu precisei de uma para descobrir. Aí foi lá e fez, e cá estamos hoje com iluminação onde quer que a gente vá. Tá bom? Já imaginou se esse cara falasse assim, eu errei na primeira, ou errei na 527? Ainda bem que ele não errou, né? Que ele não desistiu. Eu espero que você também não desista. Não desista, porque as pessoas, você tem algum propósito que vai transformar a vida de muitas pessoas, vão impactar a humanidade, vai tornar a vida de pessoas muito melhores. E nós dependemos dessa super ideia sua, do seu esforço. Não deixe de viver todo o seu propósito. Não deixe. Eu te encorajo, eu te desafio a isso. Tá bom? Outra coisa, gente, depois que você eliminar essas coisas que não fazem sentido com o seu propósito, delega esse negócio, para de achar que você é bonzão, passa para outra pessoa fazer, coloca a tecnologia, aprenda essas novas formas de fazer. A terceira coisa, eu até anotei algumas perguntas que eu mesma uso, eu coloco aqui como etiquetas no meu computador para eu ficar olhando. Que é o seguinte, faça perguntas para você nas suas atividades, no seu dia e responda a elas. O que eu posso delegar? O que outra pessoa pode fazer no meu lugar? Pode ser que ela não faça tão bem assim. Eu tenho medo de delegar. Gostaria de não delegar, mas eu posso. Agora você vai começar a entender o que você pode passar para outra pessoa, mas se você escolher fazer aquilo, se torna uma decisão consciente. Sai do seu automático e se torna uma decisão consciente. Mas faça essa pergunta. Das minhas atividades, o que eu posso delegar? O que eu posso fazer? Outra pessoa pode fazer. Por quê? Porque a partir do momento que você está delegando, é uma outra pessoa fazendo aquele tanto de atividades que você estava fazendo e você vai poder se concentrar em fazer atividades ainda maiores, mais estratégicas, ter mais ideias e ter mais qualidade de vida, com muito mais resultados. Outra pergunta que eu gosto de fazer muito é: como eu posso fazer isso de uma forma melhor? Não é você deixar de fazer. Não é deixar de fazer, mas sempre se perguntar: puxa, eu já fiz isso desse jeito, será que eu posso fazer de uma forma melhor? Será que eu posso aprimorar? Começa agora. Não espere estar perfeito. Não existe o plano ideal, existe o plano real. Comece agora e vai aprimorando. Vai aprimorando todos os dias. Como que eu posso fazer isso melhor? Puxa, eu vou incrementar isso, vai gerar valor. Não, se eu incrementar isso aqui não vai gerar tanto valor assim, então não faz sentido para mim, sai. E vai aprimorando todos os dias. Mas como é que você pode fazer melhor? Quando você começa a fazer perguntas, você começa a buscar automaticamente. Isso é um dispositivo cerebral. O seu cérebro vai começar a buscar as respostas para aquilo. Então faça a pergunta para o seu cérebro. E outra pergunta que é super interessante é: como que eu posso maximizar os meus resultados? Como que eu posso maximizar? Como que eu posso ampliar muito mais?
Faça essa pergunta. Porque muitas vezes você está tendo resultados pequenos porque você não está fazendo essa pergunta. Você está com uma mentalidade pequena. Então pergunte para você mesmo, como que eu posso maximizar os meus resultados? Tá bom? Quarto, gente, muitas vezes você está sobrecarregado porque você está sendo um perfeccionista. Tô falando isso pra você porque eu era uma perfeccionista horrorosa. Pessoas perfeccionistas, elas não realizam. Por quê? Porque nunca tá perfeito. Não existe nada perfeito nesse mundo. Se você não é perfeito, se eu não sou perfeita, nada que vai vir de nós vai ser perfeito. Tá bom? Então, quando você começa a se tornar perfeccionista, você começa a pensar no detalhe. Ah, não vou botar em prática, não vou lançar isso, não vou colocar aquilo no mercado, porque não tá perfeito. Mano, nada começa perfeito. As coisas são colocadas e depois você vai aprendendo como aperfeiçoar aquilo. Então, abandone o seu perfeccionismo. Você tá centralizando, tá sempre querendo melhorar o negócio antes dele precisar ser feito, mas não é assim. Como que as pessoas se tornam atletas? Bom, primeiro elas começam engatinhando, depois que elas engatinham, elas começam a procurar se levantar, mas elas caem pra caramba várias vezes, o bebê, até que um dia ele cai cada vez menos, até que um dia ele começa a andar, até um dia que ele começa a correr, até um dia que ele É desse jeito. Já imaginou se o bebê virasse assim e falasse assim, não, eu vou esperar chegar numa fase que eu me torne um atleta, até lá não vou andar. Não é assim, entendeu? Então as empresas, as pessoas não são assim. O que a gente faz é, coloca o negócio em prática e vai aperfeiçoando. E te digo mais, quando você está dentro do seu propósito, você começa a curtir o processo. Você começa a desfrutar do processo. Pô, é bom demais, eu gosto. Já ouviu aquela frase que fala assim, quando você trabalha no que você ama, você não trabalha nenhum dia da sua vida? É mais ou menos isso. Você começa a fazer as coisas por prazer, você curte aquilo. Tipo estudar, pô, me amarra em estudar, e eu tô lá estudando. Não é, cansa fisicamente, depois de um tempo, mas pô, eu gosto tanto, entendeu? É mais ou menos isso. Poxa, eu gosto tanto de estar com as pessoas, gosto tanto de ensinar, eu tenho essa vibe do ensino. Pô, cansa, depois de um tempo cansa, mas faz sentido pra mim, é muito satisfatório, é muito prazeroso. Então não é uma sobrecarga. Existe o peso da responsabilidade, mas é natural de você desprender energia, mas você curte o processo. Não é pesado demais. Tem dia que eu tô muito cansada, sim, mas depois que eu olho o resultado eu falo, putz, valeu a pena, cara. Cada uma dessas coisas valeu a pena. E às vezes, para atender o seu propósito, você vai fazer coisa chata, você vai fazer coisa desagradável, você vai fazer coisas que você não gosta, com certeza, porque é uma infantilidade, uma inocência, você achar que você só vai fazer coisas agradáveis, né? Mas por que você as faz? Porque faz sentido pro seu propósito. Entende que tem a ver com o seu propósito? Tá bom? Então, abandone essa porcaria desse perfeccionismo, toca o barco, e se os outros criticarem, o problema é deles. Porque quem já conquistou, meu amigo, quando ele vê você errando, na verdade, ele olha pra você e fala assim, caramba, você errou, né? Eu sei como é isso, sabe por quê? Porque a pessoa que tá lá em cima, ela errou muito mais do que quem não faz nada, e só fica sentadinho te criticando. Então ele fala assim, puxa, é ruim, né? Errar, mas deixa eu te falar. Aí ele vai te dar uma dica, ele fala assim, olha, faz desse jeito, porque eu já vi esse caminho aí, eu errei nesses mesmos passos, não é onde eu errei não, muda aqui. Então a pessoa que tá só te criticando, ignora ela. Finge que ela não existe, dá um sorriso elegante pra pessoa. Obrigada pelo seu feedback. Vira as costas e continua a fazer o que você tá fazendo. Ponto final. Porque você vai se aperfeiçoar e aí daqui a um tempo você vai estar lá fazendo tudo que você quer e todo mundo vai olhar, nossa, uau, que sorte, né? E você vai saber que não tem nada a ver com sorte, teve a ver com o seu trabalho duro, aperfeiçoamento, deixar pra trás aquilo que não fazia sentido, você renunciar a um monte de coisas que não fazia sentido pra você e se manter firme no seu propósito. Tá bom? Gente, por último defina recompensas. Por quê? Porque você elimina aquela mentalidade de escravo, né? Você é uma pessoa livre, você é uma pessoa que domina sobre as suas atividades e não elas devem dominar sobre você. Suas tarefas não devem ter domínio sobre você, é você que domina elas. Então você faz o que você faz porque você tem um propósito e digo mais, você tem recompensas. Lembra no início da live que eu falei assim, que tem gente que tá lá fazendo as atividades, fazendo tarefas, né? E aí vira e fala assim, não sei porque que eu tô fazendo, não tenho propósito, e a pessoa nunca curte, ela não tá fazendo aquilo que ela gostaria de fazer. Então, se eu posso te dizer uma coisa eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas, mas cada um escolhe como vai usar cada uma das 24 horas. Você pega lá, você vai usar, vai pegar um tempo, eu usei isso como antídoto na minha vida, eu peguei lá,
uma hora, meia hora de cada dia meu e falei assim, esse é o momento de eu fazer nada. Nada, meia hora aqui eu não vou fazer nada, porque eu tava sobrecarregada com a minha agenda. Eu falei, isso aqui é um vício emocional, preciso ser curado. E a cura é um remédio extremo. Eu não vou fazer nada. E você define recompensas pra você. Quais são as recompensas? Uma dica pra você. No final do dia você vai lá e você vai se elogiar por tudo que você mandou bem. Coisas pequenas, médias ou grandes. Cara, eu tô de parabéns porque eu fiz isso. Eu tô de parabéns porque isso eu mandei muito bem. Eu tô de parabéns porque, cara, eu me conectei com uma pessoa que eu não falava. Tô de parabéns porque eu liguei pra tal pessoa. E não importa. E isso foi muito bom, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer também é no final da minha semana eu virar e falar assim, caramba, fiz esse tantão de tarefas, estão alinhadas ao meu propósito. Eu tô de parabéns, eu mereço. E vou lá e arrumo alguma coisa que eu gosto de fazer e vou lá e faço. Defina recompensas. Defina recompensas. Você não é escravo do seu trabalho, você não é escravo das suas tarefas, você não é escravo de ninguém. Você faz por você. E você transborda para as pessoas para além de você. Tá bom? Pessoal, é isso. Essa live foi sobre como lidar com a sobrecarga de atividades. Espero que eu tenha contribuído com você. Todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, às 13h05, tô aqui na BIS para falar para você sobre gestão estratégica de negócios, gestão executiva, com a perspectiva de um CEO, né? CEO, o chefe executivo. Então, toda vez que você quiser, seja você pequeno, médio ou grande negócio, precisando saber sobre gestão executiva, marketing estratégico, gestão de pessoas, expansão do seu negócio, pode vir aqui, deixa sua pergunta. É um prazer. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Sempre pode deixar perguntas, comentários. Já me pediram alguns temas de lives, já coloquei. Fica à disposição de vocês. E amanhã aguardo vocês de novo, tá bom? Beijo grande, pessoal. Excelente dia.